Antes de prosseguir com esse vídeo, a gente inclusive vai falar sobre questão aí de Jorge Jesus ajudando Boto e Felipe a tomarem decisão sobre Neymar, segundo o jornalista André Rizek. Mas a gente tem aqui, para começar, cara, sensacional, o Veloso com 2 L's, o Veloso que faz a leitura labial. Cara, eu tenho que mostrar para vocês, é espetacular o que o Felipe Luiz fez, cara. O Veloso.gg, cara, o que o Felipe Luiz fez com o Zico, a resenha do Felipe Luiz com o Zico, ela é extraordinária. O Felipe Luiz falou pro Zico, cara, olha só, eu vou mostrar pra vocês, olha que espetáculo, olha só. Você com a 10 hoje. Você com a 10 hoje. Encaixava, hein? Me ajudava. Tu já conhece, tem muito toque, ó. Sensacional, cara. Zico, você com a 10 hoje. Você com a 10 hoje, encaixava, hein? Me ajudava. Cara, o Felipe, ele vai conquistando a gente a cada dia mais, né? Impressionante, ele vai conquistando a gente, cara. A gente vai ficando maravilhado com o trabalho dele, com a pessoa que ele é, com tudo que ele faz. É impressionante, cara. É impressionante. O Felipe Luiz é impressionante. Olha, a gente vai trazer aqui também uma informação importante com relação ao Gerson, né, o Coringa. A proposta de renovação causou uma divergência, segundo a jornalista Raíza Simplício, entre o Flamengo e o staff do jogador. Tá? Então, internamente o clube entende que fez uma ótima oferta. Já Marcão, pai empresário do jogador, vê a necessidade de mais valor aí no salário, melhoria no salário do Gerson. Tá? Então há um impasse, o jogador tem contrato até 2027, o Flamengo propôs mais 2 anos até 2029, e as partes então vão se reunir em breve para debater o assunto aí, esse impasse, essa divergência entre Flamengo e Gerson. O Flamengo entende que ofereceu um bom salário e um tempo de contrato legal, o Gerson... o staff do jogador entende que deveria ser melhor. Tem metas, aí dizem que é mais de 1 milhão, tem metas, mas a questão é que essa situação do Gerson ainda não foi fechada, tem aí reunião para definir. E antes da gente continuar com o vídeo, o Flamengo voltou aos treinos aí, se reapresentou nesta terça-feira, visando o Brasileirão, sem os jogadores aí que estão com as suas seleções, né? E a gente traz aqui também, olha só, informação importante aqui, que destaques do Flamengo na temporada, o lateral direito Wesley também, né? Ele, o Gerson, mas o Wesley comentou sobre o Gerson, né? O Gerson é um paizão para mim, porque no momento mais difícil ele me abraçou. Eu estava indo no caminho errado, fui diversas vezes, mas ele não desistiu de mim e ficou me puxando. Vem para cá, é por esse caminho. Às vezes eu não enxergava e saía por um caminho errado de novo. Aí eu falei, ele se importa comigo, mesmo comigo. E comecei a escutá-lo, ia ser mais de família, já comecei a fazer minha família também, e as coisas foram começando a acontecer, cara. Deus na nossa vida, Wesley, Deus na nossa vida muda tudo. Se outros jogadores aí da base te escutassem nessa fala aqui, eles iam brilhar. Wesley, o que você está fazendo vai te dar resultado por toda a vida, porque você está formando uma família e está deixando Deus entrar na sua vida. Muito legal. O Gerson é um homem de Deus, cara. O Gerson, o Coringa, é um homem de Deus. É impressionante ele fazer isso com você, e você, mais ainda, a sua gratidão e o seu testemunho que ele trouxe você para o caminho certo, o caminho da família, que outros jogadores do Flamengo, e esses jogadores devem saber, que eu estou falando para eles, vejam você como exemplo. E Wesley, se você tiver condição, você sabe de quem eu estou falando. Puxa esse rapaz, fala assim, meu amigo, olha o que eu fiz, segue o meu caminho, faz o que o Gerson fez com você. Usa esse exemplo, Wesley, que você acabou de dar, esse testemunho que você acabou de dar. Recebi a notícia que ia ser pai. Esperei o aniversário. Tava falando disso agora, cara. Esperei o aniversário, entreguei um presente para ele, contando sobre a gravidez. Falei que, como ele foi um pai para mim, queria que ele fosse um pai para minha filha também, e se ele aceitaria ser o padrinho. Ele me ajuda em tudo o que eu peço e até brincou comigo esses dias. Perguntaram a ele, cadê teu filhão? E ele disse, meu filho já cresceu, agora está com a família dele. Aqui, me lembra até aquele filme O Rei Leão, né? O Simba, quando cresceu, o Simba cresceu e agora vai ter a própria família. Eu me emociono, sabe por quê? Porque esse elenco é demais, porque esse grupo é fantástico, o Felipe é fantástico, o Gerson é fantástico, pessoas de bem. Olha o Felipe falando que sente a presença dos meninos, falando do nome de cada um deles na coletiva.
Isso daí foi incrível também. Eu acho que a gente tem que até sempre repetir. Olha, o Wesley ainda fala, e ele disse, meu filho, você já cresceu, agora você tá com o meu filho está com a família dele. Mas eu sei que se precisar dele, ele vai estar comigo, tá? Então, para a gente começar o vídeo muito bem, eu vou deixar você acompanhando aqui o que o Felipe fala na coletiva logo de cara sobre os meninos do Ninho. Começar falando que nunca vou deixar de falar sobre os meninos do Ninho. Arthur, Átila, Bernardo, Christian, Jetson, Jorge, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor. Enquanto eu estiver aqui, nunca serão esquecidos, ok? Isso para começar. Me faz bem, me deixa... Eu sinto essa energia e eu tenho que falar. Ok? Dito isso, estou muito feliz. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, eu tô aqui com esse agasalho lindo, cara, maravilhoso, né? Maravilhoso. De 81. Cara, um relançamento, né? Retrô, cara, igualzinho o de 81, uma coisa de louco, uma coisa linda esse agasalho. Chega mais dele na quinta-feira, tá chegando mais aí nas lojas, também online você vai poder garantir. E tem outros produtos, tem o manto também, de 1981, à venda. Cara, essa coleção aí, eu acho que você não pode perder, é uma coleção fantástica. O Mundial tá aqui, ó, e se Deus quiser esse ano a gente vai disputar o Super Mundial e pode disputar, se ganhar a Libertadores, o Mundial também, aquele do final do ano. Então, duas chances aí no ano de 2003, né? Porque a gente ganhou a Libertadores Sub-20. Os meninos chegaram no Rio de Janeiro já comemorando mais um título, bicampeonato da Libertadores Sub-20, que começou com o trabalho também do Felipe Luiz. Na verdade não, ali era o Mário Jorge, né? Mas o Felipe pega essa galera de 17, do Sub-17, que subiu agora para o Sub-20, e esses meninos que ele trabalhou no Sub-17 ganharam o Sub-20, essa Libertadores, por isso que eu falo que é o trabalho dele. Mas tem que lembrar do Mário Jorge também, e aí a gente tem agora eles tendo a chance de ganhar um Mundial. Então o Flamengo disputando 3 Mundiais, aí tem a chance de disputar 3 Mundiais em 2025. Eu quero começar aqui falando também, cara, que você ajuda demais aí o Flamengo. Você pode estar aí, ó, seguindo lá na plataforma vizinha, dá essa moral, siga, ó, essa bola aqui também é top, hein? Da Libertadores de 2019, linda, né? Então, dá uma moral lá, olha só, plataforma vizinha.br, você vai lá, ó, já faz a sua assinatura, já segue, né? E você vai ficar sabendo de muitas promoções, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, e é muito importante lembrar que não é investimento, é diversão. E eu chego aqui também com o oferecimento da Mais Cabelo. Olha, Mais Cabelo está fazendo um tratamento espetacular, mesmo com o meu tratamento de emagrecimento, que agora eu estou fazendo também na Mais Cabelo, que eu perdi 58 quilos no total, quero perder 70 e poucos, e eu estou continuando agora o tratamento na Mais Cabelo, igual o tratamento que tinha nos Estados Unidos, tudo, né, legalizado no Brasil, tudo ok. E eles começaram esse tratamento junto com o tratamento capilar contra a queda. Então, cara, você vai emagrecer e não vai ter queda de cabelo. Procure agora, faça uma avaliação, tem uma Mais Cabelo sempre perto de você em todo o Brasil. Bem, vamos lá, eu tenho muita coisa, cara. O Flamengo tem tanta notícia que a gente grava de manhã, chega às 11 horas da manhã, já tem mais coisa para falar. O Flamengo não para. Aí tem o placar aberto hoje, às 6 horas na placar, a gente tem sempre muita informação para trazer para vocês. O mercado não para, as notícias não param, é muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, a gente teve aí, como eu falei para vocês, os garotos desembarcando. Olha só, os meninos desembarcando. Olha que legal. Normal, mano, normal. Olha que legal. Eu vou trazer a irmã delas mesmo. Vamos acompanhar na tela. Ela tava vamos muito acompanhar na sozinha. tela. Acho que, particularmente na minha carreira, foi o melhor momento que eu já vivi. Ser bicampeão com tudo do meu coração. É um momento único não só para mim, mas para toda a equipe, também para a comissão. Parabenizar também o trabalho do Kleber, do Sandro, que
foi muito bem feito, né? A gente sai daqui com mais um título, um bicampeonato, e agora é só comemorar. Na verdade, você foi campeão 2 vezes ontem, né? Campeão carioca e campeão... Já aconteceu isso alguma vez? É uma emoção muito grande, né, cara? Fazer o gol na final da Libertadores. Infelizmente eu entrei porque o nosso atacante Felipe Tereza se lesionou. Espero que ele se recupere logo, que ele é muito importante para o grupo, né? No decorrer que agora vai ter o brasileiro. Até pro Mundial mesmo, que ele consiga se recuperar. Torcendo muito por ele. E feliz, né, cara? Que eu consegui fazer o gol e a gente se sagrou campeão nos pênaltis. Maravilha. Mostra essa medalha aí para nós. A vaga aqui de bicampeão. Sensacional, galera, sensacional. Imagens aí fantásticas da chegada do Flamengo aí, cara. Eu fico muito feliz de ver essa garotada sendo campeã, né? Eu vejo tanta gente desvalorizando a Libertadores do basquete, que é a Champions League, os 2 títulos que o Flamengo ganhou, os 2 mundiais que ganhou no basquete. Aí agora eu vejo gente falando, vocês comemorando o Sub-20, Libertadores, é importante. Como o Corinthians tem que também comemorar as Libertadores lá, que eles ganham do feminino, que eles fazem um trabalho fantástico no feminino, a gente tem que falar também, tem que ser sincero com relação a isso. Então, eu de verdade, gente, eu acho que tudo isso tem que ser muito comemorado, porque são títulos importantíssimos, né? A garotada chegou aí, pô, parabéns. Olha só, a gente teve o José Boto falando sobre Lucas Paquetá, lá com o Vene Casagrande. O Lucas Paquetá que está sendo julgado essa semana, né? Então a gente tem essas informações importantes aí que o José Boto falou. O Lucas, para mim, é um jogador com uma qualidade enorme, que eu acho que encaixaria bem no elenco do Flamengo. Houve uma conversa que não foi ninguém procurar pelo Paquetá, nem o staff dele procurou a gente. Foi uma conversa informal com o staff dele. Eles foram no ninho, né? O staff dele foi no ninho do urubu. Eu mostrei que ele é um jogador que poderia nos interessar, mas que não podemos pensar enquanto a situação dele não for definida. Esperamos que, pelo tamanho dele e da carreira dele, tudo se resolva da melhor forma. Mas se houver uma possibilidade, então o Boto falando que se houver uma possibilidade, interessa sim a contratação do Lucas Paquetá, tá certo? E o Flamengo aí, a gente sabe que está na busca desse volante, o Jorginho tem reunião hoje aí, segundo informações, a Raíza já falou também que eles vão fazer uma contraproposta ao Flamengo. A gente também vai aproveitar, já que o Flamengo é fortíssimo, para falar que o Flamengo tem o elenco mais caro. Olha só, o Flamengo tem um elenco mais caro que a soma de todos os seus adversários da fase de grupos da Libertadores. Olha que loucura. Então, segundo o site Transfer Market, o elenco rubro-negro é avaliado em 201 milhões de euros. Mais cara, quase 1,5 bilhão. A LDU do Equador tem um valor de mercado de 20,7 milhões de euros. O Deportivo Táchira da Venezuela tem um elenco de cerca de 6,6 milhões de euros, bem mais modesto. E o Central Córdoba da Argentina tem um plantel avaliado em 13,5 milhões de euros. Fica no meio ali entre a LDU e o Deportivo Táchira. Ou seja, são elencos bem mais modestos que o Flamengo. O Flamengo teria que sobrar na teoria, né, tem que ver na prática. Né? Então, enquanto o Flamengo tem um elenco com 201 milhões de euros, cerca de 1,2 bi, até mais, cara. Né? Até mais, 1,3 bi, os adversários juntos possuem um valor de mercado de 40,8 milhões de euros, cerca de 253 milhões de reais. Então é bem abaixo mesmo, tá? Então, eu acho importante a gente voltar a falar aqui que o Boto falou sobre o elenco do Flamengo, sobre o que está jogando. Em termos de estética, nota artística, como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento. E não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Mas nesse momento não é fácil ver um futebol tão atrativo. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que 70% das equipes da Premier League, olha só. Inclusive o Arsenal, né? O Flamengo pode contratar aí o Jorginho. Inclusive recebi mensagens de alguns amigos europeus que assistiram ao jogo de ontem e ficaram completamente deliciados com a forma como nós jogamos, apesar de ter sido empate. Sou muito amigo do Roberto De Zerbi,
há 2 semanas tivemos uma conversa via vídeo, eu, Felipe e ele. Ele é apaixonado pela forma como o Felipe joga, há uma paixão recíproca, a riqueza tática do jogo dele, somados aos resultados, já chamam a atenção do futebol europeu. Felipe chamando a atenção do futebol europeu. Tá? E aí ele falou, ele defendeu o Filipe Luís com relação ao Charlie Alcaraz. Eu estou repetindo isso aqui que muita gente não viu no vídeo da manhã, mas é importante a gente trazer, tem outras notícias, tem outras informações ainda inéditas para vocês. O Alcaraz é um jogador excelente, box to box, com enorme capacidade física, capaz de carregar a bola há bastante tempo. Para a nossa maneira de jogar, né, olhando para a nossa maneira de jogar, não encaixaria muito bem. E eu não concordo quando o Filipe Luís diz que ele não conseguiu tirar o máximo do jogador. As características do jogador não encaixam com a forma que ele joga. Simples. Os nossos volantes não têm nada a ver com aquelas características. Destacou aí o José Boto, e eu concordo muito com ele. Eu acho que está certíssimo nessa avaliação o José Boto. E aí a gente teve ele falando também sobre a possibilidade de saída do Wesley. Então o Vene até postou hoje na entrevista que eu fiz com o Boto, ficou muito claro que o Wesley de fato deve ser negociado na próxima janela. Que tristeza, cara. Que tristeza. O diretor revelou que há nomes monitorados para uma reposição na lateral. Perguntei se Gaston Martirena, lateral direito do Racing, era um desses nomes. A imprensa argentina noticia com frequência que o Flamengo quer contratá-lo, mas o Boto garantiu que o jogador não se encaixa ao estilo de jogo praticado por Filipe Luís. Então o Flamengo buscando aí a contratação de um substituto já para a saída do Wesley, que o Flamengo deve ganhar muito dinheiro com a saída do Wesley, mas perde muito, porque a temporada nossa com o Wesley, eu tenho certeza que se o Wesley continuasse, a gente iria ganhar tudo em 2025. Cara. O Wesley saindo, se você não repor essa saída, vai ser traumática. Vai ser igual o João Gomes em 2023. Essa saída do Wesley, ela é traumática. Traumática. Mesmo com reposição, eu acho muito difícil você conseguir equilibrar novamente. Vai demorar. E esse é o problema. Segundo semestre, o Flamengo vai ter que fazer gordura antes do Wesley sair. Cara, eu estou muito preocupado com isso, viu, gente? Muito preocupado com isso. Olha, a gente teve aí o André Rizek no Seleção Sport TV, eu tenho que concordar com ele. Trabalhei com ele lá no último segundo no IG, já discordei de muitas coisas, mas em algumas coisas eu vou concordar. Ele fala aqui, ó, vou entrar em um assunto polêmico, não é novidade, até porque alguns veículos noticiaram. Filipe Luís e José Boto tomaram uma decisão muito corajosa, que foi de não se interessar por Neymar no Flamengo. Rizek, tinha patrocinador, o patrocinador master, que é envolvido com o patrocinador master do clube, né, mas já teve no master agora outro dia, querendo ajudar na vinda do Neymar. Queria pagar metade do salário. Estavam interessados em ajudar na vinda do Neymar. Queriam ajudar. E o BAP, Boto e companhia avaliaram que não era momento para isso. O Flamengo não quis prosseguir com a contratação. E aí o Rizek fala, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras porque é um assunto muito polêmico. Ninguém discute que Neymar é um craque, ok. Mas a informação que eu tenho é que Felipe e Boto não se interessaram quando houve a possibilidade de Neymar voltar ao Brasil. Eles passaram dias pesquisando, conversando, ligaram para Jorge Jesus, passaram os prós e os contras e optaram por não avançar. Então o Rizek traz uma informação que conversaram com o Jorge Jesus sobre a situação da vinda do Neymar. Então o Jorge Jesus deve ter passado alguma coisa aí para o Boto e para o Felipe. Olha só, hein, gente. Não vou julgar se está certo ou errado, mas é uma decisão muito corajosa para um treinador que está começando agora e poderia ter o Neymar como um escudo, coisa que eu acho que ele é no Santos. O Flamengo optou por seguir uma outra linha de contratação. Se foi certo ou errado, que loucura, o tempo vai dizer. Mas mostra que o Filipe Luís tem muita personalidade. Não foi uma decisão simples, passaram dias conversando. Aí também ligaram para o Jorge Jesus e a resposta não foi das mais animadoras. Olha só, para quem achava que a nossa informação de Neymar no Flamengo era fake, era mentira, o André Rizek no Sport TV traz detalhes
que o negócio estava acontecendo. E Felipe e Boto conversaram com o Jorge Jesus, que não passou informações animadoras, e acabou que o Neymar foi para o Santos. E aquele contrato curto que a gente falava aqui. Quem acompanha aqui sabe. O que eu falei? 6 meses de contrato. Ah, mas é muito pouco, não existe isso. 6 aqui, 6 ali. Eu falei sobre isso. E aí teve gente me ridicularizando. Teve gente, muita gente me ridicularizando. A decisão do Flamengo, eu acredito que tenha sido a melhor. Eu naquele momento até achava interessante pelo marketing o Neymar vir, mas eu não tinha avaliado talvez com tanta frieza como o Felipe, o Boto e o Jorge Jesus. Parabéns, sabe? Eu acho que a gente tem que ser justo, cara. Foram muito bem, porque o Neymar está sendo aí somente polêmica, né? Somente polêmica. Só confusão, está confirmando aí toda a expectativa negativa que depositavam nele, que algumas pessoas depositavam nele. Muita gente queria o Neymar, mas muita gente falava, olha, não vale a pena. O pacote Neymar não vale a pena. Então, a gente sabe que é uma situação que precisa ser sempre muito bem pensada, a contratação de um jogador que pode ser problema. Mas é craque. Olha, Libertadores, durante o sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2025, a Conmebol anunciou um aumento de premiação da edição deste ano. O campeão receberá 24 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais, consolidando a competição como uma das mais rentáveis do futebol mundial. Ai, que delícia. Aqui, ó, o escudinho do Flamengo aqui, ó, que beleza. Quero de novo, hein? Quero você de novo, tá? Tô te querendo, tá bom? Primeiro tetra do Brasil. Vamos namorar? O que você acha, hein? Ó, a última edição pagou, né, 23 milhões de dólares, 116,5 total, pelo título, tá? E tomando esses dados aí, o jogo aí valioso, então, né, que foi, porque, queira ou não, o Botafogo ganhou 23 milhões de dólares, foi o jogo mais valioso, então o prêmio mais valioso do mundo, tá? E para efeito de comparação, a Champions League pagou menos ao campeão da temporada europeia, 20 milhões de euros, 108 milhões de reais. Então, a Libertadores pagando premiações aí gigantescas esse ano, ainda maior, tá? Então, olha só, o Flamengo segue investindo aí no crescimento da Flamengo TV e mira 2 ídolos para reforçar seu time de comentaristas. O clube já negocia com o Zico para levar o programa Resenha com o Galinho, exibido atualmente na Band Esportes, para o canal oficial rubro-negro. Além disso, estuda a contratação do Petkovic, tá, para atuar como analista nas transmissões internacionais dos jogos do time. A iniciativa faz parte da estratégia da diretoria para ampliar o alcance e a relevância da Flamengo TV, transformando-a em uma fonte ainda mais forte de engajamento e receita. Recentemente, o clube já tinha anunciado a Dani Boaventura, o João Guilherme, outros reforços. Então, Petkovic, Zico aí. Rapaz, que contratações, hein? Contratações de peso no Flamengo. Zico e Petkovic sendo contratados aí pelo Flamengo. Isso é algo aí espetacular, hein? Isso é uma baita de uma notícia. Eu sinceramente fico muito feliz, cara, de ver aí torcendo muito para dar tudo certo, tá no começo ainda. Outra coisa, hein? As pessoas criticando, erros vão acontecer. No início, erros vão acontecer. Vamos parar de ficar cornetando, de deixando os caras até ansiosos, nervosos. A TV do Flamengo, a nova TV do Flamengo tá começando. Ontem teve um probleminha lá no áudio, na luz e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter calma. Vamos deixar trabalhar. Parece que fica torcendo contra. Parece que fica torcendo contra. Eu não tô aqui para passar pano, não, cara. Eu nem trabalho na Flamengo TV. Eu não fui chamado. Não fui chamado. Se fosse, cara, por ser Flamengo, a gente não tem nem que pensar se vai ou não vai a convocação. Agora, pelo amor de Deus, gente. Já vai começar? Já vai começar? Parece que fica torcendo contra. A gente tem que esperar que vai melhorar, e vai melhorar, pô. Vai ser um trabalho hiper profissional. Eu fico impressionado com isso. Tem horas que eu acho que parece que tem gente que por questão de guerra política fica torcendo contra, pô. Não dá.
Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!